Se você está pensando em morar aqui na Irlanda e quer saber os principais motivos que fazem muita gente escolher esse país como destino, você precisa assistir esse vídeo, porque nesse vídeo a gente vai estar falando sobre os principais pontos que fizeram a gente escolher esse país e que fizeram a gente permanecer aqui mesmo após 3 anos. Então vamos ao vídeo. Algumas semanas atrás a gente fez um vídeo falando do porquê que a Irlanda não é para todo mundo e a gente falou alguns pontos negativos aqui da Irlanda. E no vídeo a gente pediu para quem quisesse a parte dos pontos positivos aqui deixasse os likes lá, então ultrapassou os números dos likes que a gente pediu, então a gente gostaria de agradecer muito quem deixou o like lá. E a gente vai trazer no vídeo de hoje os pontos positivos de se morar aqui. E aqui nesse canal a gente quer mostrar a realidade daqui da Irlanda para vocês, então a gente está falando sobre os pontos negativos e os pontos positivos. A gente não quer desanimar ninguém, mas também a gente não quer vender nenhum sonho, nem ilusão. Porque antes da gente mudar pra cá, a gente já esteve no Brasil, igual vocês, pesquisando os pontos positivos, pontos negativos. Por isso que a gente tenta ajudar o máximo possível para mostrar a realidade daqui. Então, o primeiro ponto que eu vou estar falando aqui hoje é: venha pra Irlanda se você quer viver num país que tem bons salários, moeda forte e alto poder de compra. Aqui a Irlanda é um dos países que tem um salário mínimo mais alto da Europa. A partir agora de janeiro de 2026, o salário vai aumentar para 14,15 € por hora. Isso quer dizer que uma pessoa que trabalha período integral, 40 horas por semana, vai tirar na faixa de 2.300 € por mês. Então, assim, é um salário bastante atrativo. Todo mundo que vem para cá vem em busca de um salário alto, vem em busca de um salário melhor, porque aqui, mesmo você trabalhando em qualquer tipo de trabalho, esse é o mínimo que você vai ganhar. Além disso, você vai estar ganhando uma moeda muito forte, que é o euro. Então, se você quiser mandar dinheiro para o Brasil, você vai ter ali uma quantidade X por mês para mandar para o Brasil, e isso faz uma grande diferença para quem quer juntar uma grana no Brasil, para quem pensa a longo prazo em voltar para o Brasil, construir alguma coisa lá e mandando dinheiro de pouco a pouco. Além disso tudo, você tem um salário alto, da moeda ser forte, o poder de compra aqui também é absurdamente alto. Então, por exemplo, se você quer comprar coisas que às vezes no Brasil são consideradas luxos, aqui é coisa normal que todo mundo tem. Às vezes a gente vê, no Brasil quem tem iPhone tal é rico. No Brasil, quem tem iPad, MacBook, carro, sei lá o que, é rico. Aqui não, aqui é coisa normal que todo mundo tem, porque você tem condição de comprar tudo. Não vai te custar o rim, não vai te custar o ano inteiro juntando. Você trabalha com um salário mínimo que você recebe, você consegue comprar o último iPhone e ainda sobra dinheiro para você, entendeu? Então, assim, o poder de compra aqui é absurdo. Esse é um dos motivos que todo mundo quer vir morar na Irlanda, por conta desse salário muito alto, desse incrível poder de compra que tem e da moeda aqui ser o euro. Então é um ponto que atrai todo mundo e é, logicamente, um dos pontos principais que atraiu a gente a morar aqui também. Agora, se você às vezes consegue um emprego melhor, que paga além do salário mínimo, às vezes você tem formação numa área, você acha um emprego que valoriza ali a sua formação, alguma coisa assim, você vai conseguir ganhar muito mais que o salário mínimo. Não é porque você está morando num país diferente que você vai ter que sempre ganhar um salário mínimo. Não, você pode muito bem ganhar 18 € por hora, 20, 25, 30 € por hora. Então, assim, isso depende muito do seu tipo de trabalho, da empresa que você vai trabalhar, da cidade que você vai trabalhar. Então, só imagina, às vezes você está trabalhando numa empresa que te paga 25 por hora, no final do mês ali cai, sei lá, 3.500 € na sua conta. É perfeitamente possível chegar num ponto desse. Então, a gente está falando só do salário mínimo e você já tem esse poder de compra absurdo. Agora, imagina se você ganha além do salário mínimo. É uma coisa que atrai todo mundo a morar aqui mesmo. Então, é um dos pontos mais positivos aqui de morar na Irlanda. Agora, se você gosta de viajar, a Irlanda vai ser uma excelente opção, porque aqui a gente consegue viajar muito facilmente. A Irlanda fica muito bem localizada na Europa, então daqui você consegue conhecer vários países da Europa por um preço bem acessível, né? Aqui você consegue viajar por causa do salário mínimo, né? Que ele é bem alto, e as passagens são baratas também. Não é tão barata como antigamente. Antigamente você achava passagem por 15, 20 €. Hoje em dia já não é bem assim, mas ainda assim é barato em comparação ao Brasil. Vou dar o nosso exemplo. A gente aqui em 3 anos a gente já conheceu mais de 10 países, e morando quase 30 anos no Brasil, a gente não conhecia nem outros estados, porque é muito caro viajar dentro do Brasil. Então a Irlanda facilitou muito pra gente realizar esse sonho de conhecer os outros países, né? Por exemplo, aqui se você pegar um final de semana, talvez um final de semana com feriado, você já consegue conhecer um país com 3 dias, 2 dias você consegue conhecer. Então a facilidade de viajar é uma coisa que atrai muitas pessoas aqui para a Irlanda. Eu vou dar um
um exemplo para vocês. Esse ano a gente está indo para o Brasil, então a gente precisou comprar uma passagem de São Paulo para Fortaleza. A gente não achava passagem por menos de 200 euros. E com 200 euros você consegue ir para vários países aqui da Europa. Além do que a passagem de São Paulo para Fortaleza é bem mais demorada do que, por exemplo, da Irlanda para Portugal ou da Irlanda para Grécia. E isso é porque o Brasil é um país gigante, né? Mas esse é um dos pontos positivos daqui da Europa, porque são países menores, então para chegar de um ao outro é bem mais rápido, né? E também aqui na Europa eles têm as companhias aéreas de low cost, que é custo baixo, né? Então por isso que é bem mais barato para viajar do que dentro do Brasil. Então, e se você tem interesse em saber mais sobre a Irlanda, a gente criou um guia completo com todas as informações essenciais que você vai precisar e um grupo no Telegram que você pode tirar todas as suas dúvidas exclusivo para membros. Então, para você ter acesso a esse guia completo e ao grupo do Telegram, tudo que você precisa fazer é virar membro aqui do canal. Então, a gente vai deixar o link aqui embaixo, é só clicar lá e virar membro. Então, agora eu vou falar um ponto super importante, que foi um dos maiores motivos para fazer a gente mudar para cá também, que é a questão da flexibilidade do trabalho aqui na Irlanda, questão das férias também, questão de feriado, tudo nessa questão de trabalho aí, porque aqui na Irlanda, a maioria das empresas elas são bem flexíveis em questão de férias e o mínimo que você consegue de férias aqui é 4 semanas por ano. Aqui você pode dividir as férias normalmente da maneira que você quiser. Então, por exemplo, se você pega seus 28 dias do ano e você fala, eu quero tirar 3 dias aqui em janeiro, eu quero tirar 5 dias aqui em abril, eu quero tirar uma semana aqui em julho, eu quero tirar 10 dias aqui em setembro, você pode fazer do jeito que você quiser. Lógico que varia muito de empresa, mas a maioria das empresas elas são bem flexíveis em questão das férias, contanto que você avise com antecedência e marque as suas férias, não tem problema nenhum. Outra coisa que também ajuda bastante nesse quesito de férias é que, por exemplo, todas as folgas que você tem, elas não contam como dias de férias. Então, vamos supor, a semana 7 dias. Eu escolho tirar 5 dias de férias de segunda a sexta e eu emendo com sábado e domingo, que já é a minha folga. Eu vou tirar 7 dias de férias gastando só 5, porque eu emendei. E feriado, mesma coisa. Se você emenda com feriado, não vai gastar o seu dia de férias, porque já era um feriado, já era um dia que você não iria trabalhar. Então essa flexibilidade que você tem de tirar suas férias quando você quer, do jeito que você quer, é muito bom, porque você pode planejar, igual a gente falou no tópico de férias, você pode planejar várias viagens durante os anos, conhecer vários países diferentes, porque você pode dividir suas férias do jeito que você quiser. Aqui também não existe aquela coisa de o patrão comprar férias do funcionário. Aqui não existe isso, é contra a lei. A empresa não pode te obrigar a vender férias. Então assim, você tem seus 28 dias de férias, você tem que tirar eles durante o período do ano inteiro. Você não pode acumular eles pro ano que vem, porque senão você perde as férias. Então basicamente você tem que tirar, você pode tirar da maneira que você quiser ao longo do ano, contanto que você acorde ali com a sua empresa, né? Outro ponto positivo também da flexibilidade é a questão de feriados aqui. Todo feriado aqui na Irlanda, independente do dia do feriado, ele sempre cai na segunda-feira. O que isso quer dizer? Se às vezes tem um feriado que era para ser na quinta, era para ser na sexta, eles jogam o feriado para segunda-feira. Então você sempre vai ter os feriados na segunda-feira, então você sempre vai ter sábado, domingo e segunda emendados, porque o feriado ele sempre fica na segunda-feira. Isso é muito bom, porque você pode planejar gastar às vezes 5 dias de férias, então você pega 2 dias da final de semana passado, sábado e domingo, você gasta segunda, terça, quarta, quinta e sexta de férias, você pega sábado, domingo e o feriado da outra semana, então você gasta 5 dias de férias, mas você tem 10 dias de férias, porque você emendou com todos os finais de semana e feriados, então é muito bom. Essa flexibilidade, esse jeito que é as férias aqui é muito bom. Outro ponto positivo também é que, dependendo da empresa que você trabalha, se você decide trabalhar no feriado, ou se eles te escalam para trabalhar no feriado, normalmente você ganha dobrado, então 2 vezes o valor do dia, ou 1,5 vezes o valor do dia. Agora tem empresa que não paga dobrado, não paga 1,5 vezes, paga só o valor normal, então varia muito da empresa. Outra coisa também muito boa é que, além disso tudo, tem muita empresa que deixa você ser flexível em questão de horário para trabalhar. Então, às vezes, você não quer trabalhar o período inteiro full time, ou às vezes você tem algum compromisso para fazer ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, e às vezes você pode conversar com o seu empregador
para ele te escalar para trabalhar só de tarde durante um período, ou só de manhã durante um período, ou às vezes, dependendo da empresa, você pode só trabalhar de manhã, só trabalhar meio período, ou às vezes também, dependendo da empresa, eles não concordam e depende muito de onde você vai trabalhar. Então aqui também, por exemplo, você vê muito estudante trabalhando às vezes só final de semana, você vê estudante de faculdade às vezes que estuda a semana toda trabalhando só 1 ou 2 dias por semana em alguma empresa só para fazer uma grana. Na escola que eu trabalho, por exemplo, tem professores lá que ainda estão fazendo faculdade e que eles trabalham só 2 dias, sexta e sábado, que são os dias que eles têm mais livre, que eles não têm tanta aula na faculdade. Então, assim, é bem flexível, é uma coisa bem boa aqui da Irlanda, e essa flexibilidade é um ponto muito bom, ao contrário do Brasil, que normalmente você não pode nem discutir horas de trabalho, nem dias, nem férias, às vezes é bem restrito, assim, nessa questão. Então, assim, aqui a gente acha muito, muito, muito bom por causa disso. Agora, falando sobre o inglês, a gente citou o inglês no último vídeo, né, como um dos pontos negativos, porque tem muita gente que vem aqui para Irlanda e não aprende inglês, porque a pessoa não estuda, a pessoa não se dedica. Então, sem esforço, sem dedicação, você não aprende o inglês. Não é porque você vai mudar de país que você vai aprender. Mas, em compensação, quem estuda, quem dedica, aprende o inglês muito mais rápido do que quem está no Brasil. Porque você viver em um país que fala a língua inglesa, é muito mais fácil você aprender. Você tem que usar o inglês em tudo no seu dia a dia. Então, no mercado você usa, para ir no hospital, para ir em qualquer tipo de situação que você tem aqui na Irlanda, você precisa usar o inglês, né? Então, esse foi um dos motivos que a gente escolheu a Irlanda, para a gente desenvolver o nosso inglês. E depois de 3 anos, nossa evolução no inglês, ela é muito grande, que eu consigo me comunicar muito bem. O sotaque aqui da Irlanda é muito difícil mesmo, mas depois que você acostuma e que você aprende, aí fica bem fácil de você conseguir entender isso tudo, porque a gente estudou e a gente dedicou. Então, hoje em dia, a gente sabe falar inglês. É uma evolução que eu acredito, se a gente estivesse no Brasil estudando inglês por 10 anos, a gente não estaria no nível de inglês que 3 anos morando na Irlanda nos trouxe. Então, a gente pode dizer que a gente realizou o nosso sonho de aprender a falar inglês e de se comunicar em inglês, e isso é uma coisa muito importante, que a gente sabe que isso vai acrescentar para o resto da nossa vida. É uma conquista muito importante para qualquer pessoa. O inglês, hoje em dia, ele é fundamental. Então, agora eu vou falar do último ponto, e eu acho que é o ponto mais importante de todos, que é o crescimento pessoal que a gente teve vindo morar aqui, todas as experiências que a gente passou, tudo que a gente enfrentou, tudo que a gente aprendeu. Aqui na Irlanda, a gente conheceu gente de todo canto do planeta que você imaginar, porque para quem não acompanha o canal aqui, um dos primeiros vídeos que a gente fez foi falando da nossa experiência morando aqui de graça num hostel. Então a gente conheceu muita gente no hostel de todo o país que você imaginar. Então a gente viu todo tipo de língua sendo falada ao nosso redor o tempo todo, e a gente teve que aprender a se comunicar em inglês para conversar com o pessoal de todo mundo. Então a gente sentava na cozinha lá do hostel, do lado tinha um japonês conversando, tinha um alemão, tinha um italiano, tinha um francês, e assim, era muito louco, era muito doido, porque era uma coisa totalmente nova pra gente. Então a gente começou a experienciar coisas novas, a gente começou a viver coisas que a gente nunca imaginava viver lá no Brasil. Tudo isso porque a gente teve a decisão de vir pra cá. Não foi fácil, não é fácil vir pra cá. Você vai abrir mão de muita coisa, você vai pensar muito bem às vezes, será que vale a pena, será que não vale? Mas pra gente, eu posso dizer 100% de certeza que valeu super a pena. Eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, foi ter tido essa coragem de vir pra cá, ter enfrentado todos os desafios aqui, porque a gente cresceu muito, mas muito mesmo como pessoa. Todo tipo de coisa que a gente viu aqui, todos os países que a gente visitou, todos os trabalhos que a gente trabalhou, as pessoas que a gente conheceu, todo tipo de experiência que a gente teve, acrescentou muito na nossa vida. Igual a Camila falou antes, a gente já viajou muito países diferentes, então a gente já conseguiu ver muita coisa diferente do mundo, que a gente, às vezes, quando mora no Brasil, só imagina como que é. Ah, lá em Portugal é isso, lá em Itália é X, lá na França é assim. Então a gente indo até esses lugares, a gente conseguiu aprender muita coisa, descobrir muita coisa, conhecer muita gente legal nesses países também. Então a gente começa a perceber o quão grande o mundo é, quantas diferenças culturais tem aqui, coisa que no Brasil às vezes você fica só naquela cidade, naquele estado, naquele mundinho seu, e você acha que é só aquilo, mas quando você começa a viajar, você começa a ver que é muito mais, o mundo é muito mais. Então assim, eu encorajo todo mundo agora que está assistindo o vídeo, que tem essa vontade de vir para fora, de pelo menos tentar e ver como é o mundo aqui fora, porque
a partir do momento que você vai para fora e começa a descobrir e ver tudo, como são as coisas, você começa a pensar se realmente vale a pena voltar para o Brasil, para aquela sua vida antiga que você tinha e sua rotina antiga, ou se realmente você quer continuar explorando e aprendendo mais coisas, descobrindo novos mundos, novas pessoas, novas culturas. Posso falar no meu caso, na minha experiência, eu cresci muito profissionalmente também, porque eu trabalho agora na área que é a minha profissão, dando aula de música em inglês, que é uma coisa que eu nunca imaginei que iria acontecer, porque uma coisa é você fazer a sua profissão no Brasil, a outra coisa é você fazer a sua profissão numa língua completamente diferente, você tem que reaprender tudo na língua diferente para poder ensinar as pessoas como que funciona aquele mundo. Então, assim, é uma coisa que me agregou bastante como pessoa, como profissional, e é uma coisa que eu me sinto muito mais valorizado aqui do que no Brasil, quando eu dava aula lá, porque no Brasil a gente sabe que é muito difícil professor ser valorizado, ainda mais professor de música, professor de artes, então é uma coisa que o Brasil ainda tem muito que aprender. Aqui eles valorizam muito a profissão de professor e valorizam muito mesmo a profissão de músico em geral, professor de música. Então é uma coisa que para mim abriu meus olhos, porque eu ficava naquele mundinho que eu tinha no Brasil, me fez enxergar que eu posso fazer muito mais, eu posso ser muito mais, e é uma coisa que abriu portas para mim para sempre. Se eu quiser mudar de país e ir lá para Inglaterra e dar aula de música lá, eu posso, porque eu já tive a experiência aqui na Irlanda, eu já sei dar aula em inglês, eu posso chegar em outro país agora e oferecer serviços, porque eu já tive toda essa bagagem, toda essa experiência, e não somente nessa área profissional, mas também a partir do momento que você muda de país e recomeça do zero num país diferente, você não tem que ter medo de mais nada, porque a pior parte é passar. Você pode mudar para outro país agora, porque você já sabe como que funciona, você já fez isso pela primeira vez, o que é mais difícil, né, a primeira vez. Então, assim, é um crescimento pessoal enorme. Eu posso dizer que eu com a Camila, a gente tá muito feliz vivendo aqui. A gente faria tudo de novo, viveria tudo de novo. E eu acho que é uma decisão que mudou completamente a nossa vida. Então sim, a Irlanda tem os desafios dela, mas também tem muitas oportunidades. E é por isso que depois de tantos anos a gente ainda continua aqui, porque a Irlanda proporcionou experiências pra gente que a gente nunca teria no Brasil. Então agora eu te pergunto, e você? Moraria na Irlanda? Qual que são os seus principais medos de tomar essa decisão? Deixa aqui no comentário qualquer dúvida que você tiver, que a gente vai estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.